O homem que ficou 4 anos preso e só foi inocentado após enviar carta ao STF. Começa-se a carta que libertou João, nome fictício, da cadeia depois de 4 anos em regime fechado. Aos excelentíssimos senhores ministros, declaro para os devidos fins que sou pessoa humilde, não podendo pagar um advogado particular, pedindo então o auxílio de um defensor público. Homem que ficou 4 anos preso e só foi inocentado após enviar carta ao STF. O assunto do texto: pedido de revisão criminal. O destinatário era o Supremo Tribunal Federal, STF. João, um homem negro de 23 anos, pedreiro, foi condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão por um assalto ocorrido em 2018, em um bairro da periferia de São Paulo. Na carta ele conta não ter nada a ver com o crime e que sua prisão e sentença foram ilegais. A correspondência escrita na cela de um presídio no interior de São Paulo chegou a Brasília e foi encaminhada à Defensoria Pública da União, DPU, que assumiu o caso e entrou com um recurso no STF. Para 3 dos 5 ministros da segunda turma do Supremo, a detenção não seguiu a lei e o jovem fora condenado sem provas. Ele foi inocentado em fevereiro. Hoje livre, João agora tenta lidar com as consequências dos anos encarcerados. A prisão acabou com a minha vida. Parei no tempo, diz da casa de sua mãe, com uma cópia da carta das mãos. Ele escreveu outras 4, mas só uma foi anexada ao processo. Não só ele parou no tempo, toda a família parou. Sua mãe, por 4 anos, sofreu com a ausência do filho, sentimento de impotência e falta de dinheiro para bancar um advogado particular. Qualquer um cobrava R$ 5.000 só para analisar o processo. A gente economizava, pedia emprestado para parentes e amigos, mas não dava para manter, diz ela. O dinheiro da família era tão curto que não sobrava nem para visitar João no interior. Sempre mudavam ele de cidade, a 300 quilômetros ou mais. A gente não tinha como pagar carro, gasolina e estadia. Estava tentando sobreviver aqui. Fiquei 4 anos sem dormir direito, só pensando nele, naquela cadeia conta. Nada de ilícito. O caso de João começou em uma noite chuvosa no final de 2018, quando 3 pessoas foram assaltadas em frente a uma casa na periferia paulistana. Eram 3 os ladrões, um deles armados. O trio levou um relógio, um celular e R$ 100. A polícia militar foi chamada e passou a circular pelas ruas. 1 hora depois, em uma ciclovia que ligava vários bairros da região, os policiais avistaram um indivíduo correndo em desabalada carreira, segundo o boletim de ocorrência. Era João. Eu estava voltando de uma balada, não sabia de roubo nenhum. Estava correndo porque chovia forte e eu queria chegar rápido em casa. Quando passava embaixo de um viaduto, apareceram uns policiais atrás da pilastra, conta.
Os agentes relataram que não foi encontrado nada de ilícito com o jovem. O padeiro da arma usada no crime é desconhecido. Indagado acerca do roubo, ele negou peremptoriamente a conduta. Os PM disseram ao delegado mais tarde. Os policiais então tiraram uma foto do jovem e enviaram pelo WhatsApp para os colegas que estavam com as três vítimas. Elas disseram ter reconhecido João pela imagem do celular. Ele foi preso em flagrante e ninguém mais foi detido. Mais tarde, na delegacia, as três vítimas o reconheceram pessoalmente. O problema é que todo o processo criminal que se seguiu, calhamaço que por anos mobilizou promotores, defensores, desembargadores e até ministros do STF, foi baseado nesse reconhecimento produzido de uma maneira considerada ilegal pela própria justiça. O artigo 226 do Código de Processo Penal determina que o reconhecimento do suspeito tem de seguir algumas regras. João ficou 4 anos preso até ser absolvido pelo STF. Pessoas parecidas fisicamente devem ser colocadas lado a lado e a vítima vai apontar quem acredita ser o autor do crime, ou seja, não é permitido colocar uma pessoa baixa, branca e loira ao lado de um homem negro alto e corpulento. Com João, essas regras nunca foram seguidas. Na delegacia, as vítimas o reconheceram novamente, mas ele foi a única pessoa apresentada pelo delegado. Em audiência no fórum, aconteceu da mesma forma. O argumento da defesa sempre versou sobre esse ponto. João foi reconhecido de maneira ilegal e não havia outras provas contra ele. O reconhecimento fotográfico pode gerar identificações equivocadas, como já aconteceu inúmeras vezes. Hoje o entendimento é de que ele não pode servir como única prova. Quando há outras, é considerado como um ponto a mais para justificar a condenação, diz Gustavo de Almeida Ribeiro, defensor público federal que representou João no STF. Não quer dizer que a vítima haja de má fé para prender um inocente, mas ela está em um momento de tensão, nervosismo, medo. É comum se confundir vendo uma foto isolada fora de contexto, diz. Mas no caso dele não havia mais nada. A foto foi feita à noite no escuro na delegacia. As vítimas dificilmente iriam mudar de opinião porque elas já tinham reconhecido pela imagem e ele foi a única pessoa mostrada, diz. O Ministério Público de São Paulo denunciou João alegando que as provas eram robustas e maciças. Citou como exemplo o reconhecimento e o testemunho dos policiais sobre o flagrante. Esses, no entanto, não estavam no momento do crime. Quando a Defensoria Pública de São Paulo pediu a revisão da sentença, o procurador José Antônio Franco da Silva respondeu que, na análise de roubo, a palavra da vítima assume peso fundamental no contexto probatório para apontar a autoria, sendo certo que, em alguns casos, apresentar-se como única fonte. Para ele, a utilização da fotografia do acusado não se ficou fundamento para a condenação que está alicerçada no reconhecimento pessoal realizado em 2 oportunidades, afastando por completo eventual dúvida acerca da autoria. Relator do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Antônio Carlos Machado de Andrade concordou com a tese do Ministério Público e manteve a condenação.
Mais tarde, 3 ministros do STF discordaram desse argumento e absolveram o jovem. Leia mais abaixo. Já na carta ao STF, o pedreiro contou toda a história sobre como foi reconhecido pelo WhatsApp e explicou: em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo para que haja a possibilidade de desencontros da apreciação das provas. Julgaram-me pelo passado. João conta que procurou o Código Penal na biblioteca da cadeia para entender seu caso e fundamentar as cartas enviadas à justiça. Comecei a ler até entender a lei. Vi que reconhecimento por foto não era correto. Falei com funcionários do presídio e todo mundo me falava que isso não existe, que eu tinha que recorrer. Alguém me orientou a escrever para Brasília. Na correspondência, ele acredita sua prisão ao preconceito por causa de uma condenação anterior. Ele estava cumprindo o regime semiaberto por um roubo. Os policiais pegaram o primeiro que apareceu na frente e viram que eu tinha passagem e me prenderam. Diz, sua mãe vai na mesma linha. Julgaram meu filho pelo passado. Ele estava se recuperando, fazendo cursos, tinha roubado o emprego. Ele me contou da primeira vez que ele errou, mas dessa vez ele me disse: dessa vez eu não fiz, mãe. Conta. O pedreiro foi reconhecido por meio de uma fotografia enviada pelo WhatsApp. Para ela, a abordagem policial e a condenação foram influenciadas pelo racismo. Ela acredita que a história teria sido outra se o filho fosse branco. Se você é negro e se anda na rua com determinada roupa de chinelo, já te veio como maloqueiro, ladrão, passei por isso também. Muitas vezes, em qualquer abordagem tem essa diferença. Se meu filho fosse louro, cabelo liso, teria sido solto, porque ele não estava com nada, não estava com arma, nada. Ela conta que depois de 4 anos a cadeia mudou seu filho. Ele voltou outra pessoa, magro, sem vontade de comer, não consegue dormir, não sai de casa, não tem ânimo para nada, e eu morro de medo de ele sair e ser preso de novo. Não paro de ligar para saber onde ele está, diz. João cita outro efeito negativo. Quando foi preso, ele esperava um filho com uma garota com quem se relacionou brevemente. Meu filho nasceu comigo na cadeia, não vi nascer, nunca tive contato com ele, acrescentou. Sei o pai, hoje ele não me reconhece, diz. Acesso à defesa. João, que parou de estudar do ensino médio, é um exemplo do perfil majoritário dos presos do Brasil. Negro e jovem, de pouco estudo e baixa renda. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2 em cada 3 detentos são negros. Apenas 51% concluíram o ensino fundamental. E aqui tem o resto da reportagem. Pessoal, eu vou parar aqui porque eu tô com preguiça de ler, entendeu, pessoal? Eu vou parar aqui porque eu tô com preguiça de ler o resto, entendeu, pessoal? Tenham um bom dia.